Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar este motivo aqui. Ele fica muito lindo. Para mostrar para vocês, eu fiz aqui na agulha circular e usando exatamente o mesmo padrão, eu também fiz nas agulhas retas. Nesse vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a fazerem com as agulhas retas, onde trabalho o lado direito e o lado avesso, mas para fazer com a agulha circular, vocês estarão utilizando exatamente o mesmo motivo. A única diferença é que no tricô circular, vocês não vão fazer os 2 pontos de borda. Então, esse motivo ele é muito lindo. Dá para compor várias peças, desde blusas, cachecóis, gorros, luva, fica tudo muito lindo. Então, eu espero que vocês gostem de confeccionar essa peça junto comigo. E eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu postar algum vídeo novo aqui no canal. E também não se esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário aqui no vídeo, que isso ajuda demais o meu trabalho. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a fazer este motivo que está maravilhoso. Então, para estar confeccionando este ponto fantasia, eu vou estar utilizando a lã molê e a agulha de 5 milímetros. Eu estarei utilizando a agulha circular apenas porque é mais fácil para eu tricotar enquanto gravo, mas este motivo, ele será feito pelo lado direito e pelo lado avesso. Então, não tem nenhum problema vocês o confeccionarem com as agulhas retas. E vou utilizar também uma agulha auxiliar para fazer este ponto fantasia. Este ponto fantasia é múltiplo de 20 e contém 15 carreiras. Eu estarei montando aqui na minha agulha 60 pontos, mais 2, porque esses 2 a mais serão os pontos de borda. E eu vou estar colocando 60 pontos na minha agulha, porque é assim que eu terminar de confeccionar este ponto fantasia, eu já vou aproveitar para tirar as medidas dele. E já deixar ele bem anotadinho, que é muito importante. Então, para isso, eu vou colocar 60 pontos aqui na minha agulha, pelo método tradicional ponta longa, 60 pontos mais 2. Então, irei colocar aqui um total de 62 pontos. Se acaso vocês não sabem como montar os pontos na agulha por esse método, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que eu ensino vocês a fazerem esta montagem de ponto bem certinha. Já montei aqui os 62 pontos na minha agulha e eu coloquei os marcadores a cada 20 pontos apenas para eu saber aonde eu tenho que repetir novamente o motivo. Lembrando que aqui no começo, como tem um ponto de borda, então ficou com 21 pontos e no final aqui a mesma coisa. Tem 20 pontos mais o ponto de borda. Se vocês acharem que vocês vão se perder e que é melhor colocar os marcadores de ponto para separar a quantidade dos motivos de repetições, coloquem. Caso contrário, se vocês acharem que não precisam, também não é obrigatório colocar. Então, vou trabalhar esta primeira carreira do desenho, tirando um ponto de borda. Essa carreira, eu vou chamar ela de carreira 0, porque ainda não vamos começar necessariamente a carreira do desenho, tá bom? Então, vou tirar um ponto de borda, farei um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. E vou fazer esta sequência de pontos meia e pontos em tricô até chegar lá no final da carreira. O último ponto, como é um ponto de borda, trabalhem ele em tricô também.
Então, eu vou ir fazendo aqui esta carreira de preparação para começar o meu desenho e já volto para mostrar para vocês como faremos a primeira carreira do desenho. Terminei aqui, virei e agora sim vou começar a fazer a primeira carreira aqui do meu desenho. Esta carreira que eu chamei de carreira 0 é apenas uma carreira de preparação. Então, vou tirar um ponto sem fazer e vou começar a tricotar aqui o primeiro pontinho da carreira 1. Então, vamos fazer ele em meia e o segundo em tricô. E agora, vamos repetir fazendo um ponto meia e um ponto em tricô por mais 2 vezes. Ponto meia e um ponto em tricô. Então, ficamos aqui com um ponto meia e um tricô por 3 vezes essa repetição. Agora, temos que trabalhar estes 3 pontos para começar a formar o desenho. E vamos fazer o ponto C2, 1B. Para isso, vamos utilizar a agulha auxiliar. Então, vou tirar os 2 primeiros pontos da agulha e vou deixar lá atrás. Agora, vou fazer um ponto em meia. Vou voltar estes 2 pontos da agulha auxiliar aqui para a agulha de trabalho. E vou fazer um ponto em tricô e um ponto em meia. O próximo ponto, vou trabalhar ele em tricô. E agora, temos que trabalhar nos próximos 3 pontos novamente. Só que agora, irei fazer o ponto C1, 2F. Então, vou tirar este ponto aqui da agulha, deixar na agulha auxiliar aqui na parte da frente. Vou fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Vou voltar este pontinho aqui para a agulha e vou trabalhar ele em meia. Agora, vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia por 3 vezes. E o último pontinho vai ser em tricô. E agora, é só repetir esta sequência por toda a volta. E chegando aqui no final, nós teremos que fazer o último ponto em tricô, mas este ponto de borda, ele também é feito em tricô. Então, no final, teremos 2 pontos em tricô. Para fazer a carreira 2, ela é bem simples e bem fácil. O primeiro ponto, que é o ponto de borda, você tira sem fazer. E agora, é só fazer um ponto em meia e um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô até o final da carreira. Ou seja, você vai fazer o ponto barra 1 por 1. Sempre vendo que se o ponto se apresenta em meia, então você vai fazer o ponto em meia, e se ele se apresenta em tricô, então você vai fazê-lo em tricô. Ou seja, basta vocês tricotarem conforme os pontos se apresentam. Então, vai fazendo um ponto meia e um ponto em tricô. As carreiras pares deste motivo serão sempre trabalhadas assim, fazendo um ponto meia e um ponto em tricô, conforme os pontos se apresentam. Então, elas são bem fáceis e eu não vou estar fazendo todas elas com vocês até o final, porque basta vocês estarem fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô até o final delas. Então, vou trabalhar aqui os meus pontinhos até o final dessa carreira e volto para confeccionar junto com vocês a carreira 3.
Agora, na carreira 3, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, porque é o ponto de borda, e vamos fazer um ponto meia e um ponto em tricô por 2 vezes. Agora, vamos repetir aquele ponto C2, 1B. Então, vamos tirar 2 pontos da agulha e deixar lá atrás do trabalho. Agora, vamos fazer um ponto em meia, retorna esses pontos aqui para a agulha, ou então, vocês também podem trabalhar aqui na própria agulha auxiliar, como irei fazer agora. Então, vou fazer um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, vou trabalhar um ponto, este ponto aqui, em tricô e o próximo ponto em meia. Novamente, vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia. E o próximo em tricô. E agora, eu tenho que trabalhar novamente nesses 3 pontos. O ponto C2, 1F. Tira um ponto da agulha e deixe ele aqui na frente. Agora, vou trabalhar um ponto em meia, um ponto em tricô, volto este ponto aqui para a agulha e vou trabalhar nele um ponto em meia. E agora, vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia, por 2 vezes. E o último ponto, farei ele em tricô. Agora, é só repetir esta sequência até chegar aqui no final da carreira. E chegando aqui, nunca se esqueçam que o último ponto, que é o ponto de borda, ele também é feito em tricô. Então, você vai terminar fazendo um ponto em tricô, ao invés de fazer um ponto em meia, façam também outro ponto em tricô, porque ele é o ponto de borda. Agora, vamos fazer a carreira 4. Ela é uma carreira par, então significa que faremos apenas pontos meias e tricô. O primeiro ponto vou tirar sem fazer. O segundo ponto, ele se apresenta em meia. Então, vamos começar a fazer este ponto barra 1 por 1 em meia e depois tricô. E assim, vocês vão seguindo fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô até o final da carreira. Lembrando que no final da carreira, vocês têm que fazer um ponto em tricô, porque é o ponto de borda, o último ponto é o ponto de borda. E daí, não importa se você terminou com ponto em tricô no penúltimo ponto. Então, eu vou fazer aqui por toda a carreira, e vocês façam aí, e quando eu for fazer a carreira 5, eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 5. Agora, iremos trabalhar a carreira 5. E para fazer esta carreira, o primeiro ponto vamos tirar sem fazer, vamos fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Agora, vamos fazer o ponto C2, 1B, então, tira esses 2 pontos da agulha, deixa lá atrás do trabalho e façam um ponto em meia. Agora, vamos trabalhar nesses 2 pontos, fazendo um ponto em tricô e um ponto em meia. O próximo ponto, eu vou trabalhar ele em tricô e vou repetir novamente este ponto C2, 1B. Um ponto em meia. E agora, vou trabalhar nos pontos que ficaram lá na agulha auxiliar, fazendo um ponto em tricô e um ponto em meia.
farei um ponto em tricô e agora irei trabalhar o ponto C1, 2F. Tiro um ponto da agulha e deixo ele aqui na frente. Vou fazer um ponto em meia, um ponto em tricô. Vou voltar este ponto aqui para a agulha e vou trabalhar um ponto em meia. Farei um ponto em tricô e vou trabalhar novamente o ponto C1, 2F. Então, irei fazer agora um ponto em meia e um ponto em tricô. Volto este ponto aqui para a agulha e trabalho ele em meia. Agora, vou fazer um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. Chegamos aqui no final, agora é só repetir por toda a carreira esses 20 pontos. Notem que o desenho já está formando aqui e começando a formar por aqui. Então, vocês podem repetir esta sequência de pontos até aqui o final e façam o último ponto em tricô. Vou fazer aqui e quando eu for fazer a carreira 6, eu volto para mostrar para vocês. A carreira 6, como ela é uma carreira par, nós vamos trabalhar as carreiras pares sempre do mesmo jeito. Então, vamos tirar o primeiro ponto de borda e fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. E assim, vamos ir repetindo esta sequência de ponto meia e ponto em tricô até o final da carreira, lembrando que o último ponto, como é um ponto de borda, vocês têm que trabalhar ele em tricô. Agora, vamos confeccionar a carreira 7 da seguinte forma. Vamos tirar o primeiro ponto de borda e já vamos começar fazendo o ponto C2, 1B. Vou tirar aqui os dois pontinhos da agulha. Vou fazer um ponto em meia. E agora, vou trabalhar aqui nesses dois pontos, um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, vou fazer um ponto em tricô e vou trabalhar novamente o ponto C2, 1B. Tira dois pontos da agulha, trabalho o ponto em meia. E agora, os dois pontos que estão na agulha auxiliar, vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia por 2 vezes. Vou fazer um ponto em tricô e agora irei trabalhar o ponto C1, 2F. Fazendo um ponto em meia, um ponto em tricô e o ponto aqui da agulha auxiliar, vou fazer em meia. Um ponto em tricô e novamente irei repetir esse ponto C2, 1F. Tira um ponto da agulha, faz um ponto em meia, um ponto em tricô, volta este ponto aqui e trabalhe ele em meia. O último ponto, trabalhe em tricô. E agora, é só repetir o que acabamos de fazer por toda a carreira, e quando chegar no final, o último ponto é o ponto de borda, façam em tricô. A carreira 8 é a mesma coisa que estamos fazendo nas carreiras pares, ou seja, vocês vão tirar o ponto de borda sem fazer, e vão fazer um ponto meia e um ponto em tricô até chegar aqui no final da carreira. Vou fazer aqui a minha carreira 7 e 8, e quando chegar na carreira 9, eu volto para mostrar para vocês como fazê-la.
Agora, eu vou fazer a carreira 9 da seguinte forma. O primeiro ponto, que é o ponto de borda, vou tirar ele sem fazer. E agora, eu vou fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Vou fazer o ponto C2, 1B. Um ponto em meia. E os pontos que ficaram lá na agulha, vou fazer um tricô e um meia. Agora, vou fazer um ponto em tricô, o ponto C2B novamente, então, eu irei tirar os 2 pontos da agulha, vou trabalhar um ponto em meia, e agora, os pontos que ficaram na agulha auxiliar, vou trabalhar como um ponto em tricô e um ponto em meia. Vou fazer um ponto em tricô e vou trabalhar o ponto C1, 2F. Vou tirar um ponto da agulha, vou trabalhar um ponto em meia e um ponto em tricô, e vou trabalhar aqui neste ponto da agulha auxiliar um ponto em meia. Um ponto em tricô. Novamente, nos próximos 3 pontos, vamos trabalhar o ponto C1, 2F, tirando um ponto da agulha, e aí vamos fazer um ponto em meia, um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, faremos um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. E agora, é só vocês repetirem esta sequência até o final da carreira. E olha só como já está formando aqui o nosso desenho. Então, repitam até o final aqui dessa carreira, lembrando que o último ponto é um ponto em tricô. E a carreira 10, como ela é uma carreira par, então, vocês vão fazer o ponto barra um por um, começando fazendo sempre o primeiro ponto, que é o ponto de borda sem fazer, e o segundo ponto em meia. Vou terminar a carreira 9, a carreira 10, e na carreira 11 eu volto para mostrar para vocês como vamos confeccioná-la. A carreira 11, vamos trabalhar ela da seguinte forma. Vou tirar um ponto sem fazer, e agora, vou trabalhar o ponto C2, 1B. Então, vou tirar os próximos 2 pontos, vou trabalhar um ponto em meia. Agora, nesses 2 pontos aqui da agulha auxiliar, faremos um ponto em tricô e um ponto em meia. Um ponto em tricô e novamente vamos trabalhar o ponto C2, 1B. Tira 2 pontos da agulha, trabalha o próximo ponto em meia. Nos pontos que estão na agulha auxiliar, faça um ponto em tricô e um ponto em meia. E agora, vamos fazer um ponto em tricô e um ponto em meia por 2 vezes. Um ponto em tricô. E agora, vamos trabalhar o ponto C1, 2F. Vamos tirar um ponto da agulha, deixar ele aqui na frente. Fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Retorna este ponto para a agulha e trabalha ele em meia. Um ponto em tricô, e novamente vamos tirar um ponto da agulha e deixar aqui na frente do trabalho, fazer um ponto em meia, um ponto em tricô, volta este ponto para a agulha, trabalha ele em meia e faz o último ponto em tricô. Trabalha assim por toda a carreira e o último ponto, como ele é o ponto de borda, trabalho em tricô. Na carreira 12, vocês vão trabalhar o ponto barra um por um, começando sempre
com o segundo pontinho fazendo ele em meia e o primeiro tirando ele sem fazer. Agora, vamos trabalhar a carreira 13 da seguinte forma. Vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, como sempre. E agora, vamos fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Agora, vamos trabalhar o ponto C21B. Vamos tirar 2 pontos da agulha e deixar na agulha auxiliar lá atrás. Vamos trabalhar um ponto em meia. E agora, faremos um ponto em tricô e um ponto em meia. Esse ponto aqui saiu da agulha. Se acaso acontecer isso com vocês, é só recuperá-lo e colocá-lo novamente aqui na agulha. Agora, eu vou trabalhar um ponto em tricô e um ponto em meia, por 4 vezes. Tricô e meia, tricô e meia, tricô e meia e um ponto em tricô. E agora, nos próximos 3 pontos, eu vou trabalhar o ponto C12F. Então, tira um ponto sem fazer, deixa aqui pra frente do trabalho, faz um ponto em meia, um ponto em tricô, volte com este ponto aqui para a agulha e faça um ponto em meia. E nos últimos 3 pontos, vamos trabalhar um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. E agora, basta repetir esta sequência de pontos até o final da carreira, trabalhando o último ponto em tricô. A carreira 14, como é uma carreira de número par, vocês vão trabalhar nela o ponto barra 1 por 1, fazendo sempre o primeiro ponto, tirando sem fazer, e o primeiro como meia. E aí, vocês vão fazendo meia tricô, até chegar no final da carreira. Quando eu for fazer a carreira 15, eu volto para mostrar para vocês como faremos ela. Para fazer a carreira 15 e última carreira, vamos tirar um ponto sem fazer. Vamos fazer o ponto C21B. Opa! Então, vamos colocar 2 pontos aqui na agulha auxiliar e deixar na parte de trás do trabalho. Fazer um ponto em meia. Um ponto em tricô. E um ponto em meia. Agora, vamos fazer um ponto em tricô e um ponto em meia por 6 vezes. Uma, tricô e meia 2 vezes, tricô e meia 3 vezes, tricô e meia 4, 5, 6 vezes. Um ponto em tricô e agora vamos fazer o ponto C12F. Vamos tirar um ponto e deixar aqui na frente. Vamos fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Retorna este ponto aqui para a agulha e trabalha ele em meia. E finaliza com um ponto em tricô. E agora, vocês vão repetir esta sequência até o final da carreira e terminar o desenho. Vou fazer aqui no meu e assim que eu terminar eu volto para mostrar para vocês como que ficou e como vamos tirar as medidas dessa amostra. Terminei as 15 carreiras e o desenho ficou exatamente assim. Olha só como ele é lindo. Ele forma aqui esse desenho, ó, essa textura. Estão vendo? Amei! Agora, eu vou fazer algumas observações. Caso vocês queiram repetir este desenho mais algumas vezes,
Se vocês estiverem trabalhando com a agulha reta, a próxima carreira vocês vão repetir a carreira 0, que é o ponto barra 1 por 1. E aí, que seria o lado avesso, tá? E aí, no direito, vocês começam a repetir a partir da carreira 1 do desenho, da carreira 1 até a 15. Se acaso vocês estão trabalhando em esse ponto fantasia com a agulha circular, né, um trabalho circular, então vocês, além de não ter os 2 pontos de borda, vocês não vão fazer a carreira 0, tá bom? Para repetir o segundo motivo, vocês vão começar direto da carreira 1 do desenho. Então, esta é a observação que eu queria fazer, se acaso vocês forem colocar esse desenho em uma blusa, ou um colete, um cachecol, ou algo do tipo, tá bom? Eu vou fazer com este motivo um gorro, tá bom? Que em breve eu vou disponibilizar aqui no canal. Então, vamos tirar as medidas deste motivo. Então, para tirar as medidas dessa amostrinha aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Como ele é um ponto fantasia trabalhado, se eu for fazer deste jeito aqui, fica complicado de eu contar quantos pontos tem em 10 centímetros, por exemplo. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e agora? Tá vendo? Aqui pode ser 6, 7, mas na verdade tem mais 2 pontos, olha. Né? Então, seriam 6, 7, 8. Então, como fica bem complicado, eu vou ensinar uma outra forma de vocês tirarem as medidas desses pontos. Reparem que entre os marcadores tem um total de 20 pontos, que é exatamente a quantidade que você precisa para fazer um único motivo desse daqui. Depois, nós só repetimos eles. Então, nós sabemos que aqui temos 20 pontos exatos. E para fazer a altura, nós fizemos 16 carreiras. A carreira 0 e mais 15. Então, 15 do desenho mais a carreira 0 dá um total de 16 carreiras. Então, vamos fazer, tirar as medidas deste ponto fantasia da seguinte forma. Vou colocar a fita métrica neste pontinho, aqui, ó, do marcador, e vou ver até chegar neste último pontinho, que está este marcador aqui. Ó. Então, eu tenho 8,5. Se quiser tirar mais aqui da base, vocês vão ver bem certinho que é 8,5. Olha só. Então, em 20 pontos, eu tenho 8,5 centímetros. E em 16 carreiras, eu tenho exatos 8 centímetros. Olha. Então, esta é a amostra que eu tenho. 8,5 centímetros em 20 pontos e 8 centímetros em 16 carreiras. Então, é assim que vocês tiram as medidas dessa amostra aqui. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar esta amostra junto comigo. O avesso fica assim, deste jeito. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar a sua curtida no vídeo. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para que vocês possam receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E também, se ficou alguma dúvida de como confeccionar este ponto, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo vocês. Então é isso e até o próximo vídeo.